Bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais assuntos do dia eu tenho os jornalistas Eduardo Costa e William Travassos e também a economista Rita Mundim. Olha só, presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode tentar a reeleição ao Palácio do Planalto em outubro de 2026. O líder petista ressaltou nessa terça-feira em entrevista que concorreria para evitar que, vou abrir aspas para ele, um fascista volte ao poder no Brasil. Lula disse também na entrevista que não vai permitir a possibilidade de o país ser governado por um negacionista, novamente em referência clara, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Costa, a gente está em 2024 ainda, abrir esse flanco já de disputa por uma reeleição ou não, me parece cedo demais, ou não? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô, Júlio, para você parece, eu não tenho dúvidas. E você sabe o quanto me chateia, esse tipo de discussão. Por isso que eu acho que eu nunca fui fascinado, é uma palavra até muito forte. Por isso que eu nunca quis trabalhar com a cobertura política do dia a dia, porque eu tenho preguiça de discussões de temas que não são os urgentes. Um negócio absolutamente fora de contexto. Vamos resolver primeiro os problemas de 24, ver quem vai ganhar as prefeituras, tudo para depois ir para essa outra eleição. Mas, olha, primeiro que se ele for candidato, ele é forte, ele sempre será forte. Segundo que ele não faz o menor esforço, pelo menos para quem está de longe, como é o meu caso, para que ele tenha um sucessor, uma sucessora. Ele não faz o menor esforço para grindar novos líderes. E quem diz isso não sou eu. Artigo recente do Frei Beto, que é um histórico aliado dele, reclama de mais gente com cabeça branca, com perspectivas e com liderança efetiva na esquerda brasileira. O Lula não faz o menor esforço. Quando você olha para outro dia, Júlio, o Bolsonaro saiu do governo e fez de 10 ex-ministros dele, elegeu 10 ex-ministros. Tem uns 5 ou 6 dele lá no Senado. Então, ele cuidou de preparar esses caras. E tem um ex-ministro dele, que não cansa de falar que é bolsonarista, e que é seguramente, se não um dos mais cotados para ser presidente do Brasil. Então você vê. Está falando do Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas. Então nessa ala do centro aí, nessa ala que está fora do Lula, você já tem claramente com chances, pelo menos para pleitear, Tarcísio, Zema, Caiado, Eduardo Leite, pelo menos para pleitear. Isso que me vem à cabeça agora. Quem que você tem para suceder o Lula? Quem que você tem para suceder o Lula? Se ele consegue segurar os mais afoitos, estressados do PT e dar força para o Haddad, e o Haddad coloca o carro nos trilhos, esse seria um grande nome. Fora isso, não há outra chance de manutenção do poder lulista se não for ele mesmo. Ô William Travassos, Lula então já falando em possibilidade de reeleição em 2026, bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eduardo, acho que semana passada tocou num ponto importante, que é o Lula tentando reescrever a biografia dele, Esse acho que é o grande objetivo. E quando eu ouço o Lula falar, ele se apresenta como o grande salvador da pátria, o grande herói. Você sabe que em um dos conceitos do fascismo, você tem lá o culto ao líder do partido e defesa da ideia de que ele é o único capaz de solucionar os problemas da nação. Esse é um dos conceitos. Lembrando que fascismo é uma ideologia política radical do espectro político da direita conservadora. Isso não significa falar que toda a prática da direita conservadora é radicalizada e, portanto, fascista. Todo extremo leva a esse tipo de comportamento onde você quer dominar o outro, seja através do Estado, através das armas, do controle. E é uma luta, porque a gente vive num sistema de democracia e é por isso que toda ação totalitária, toda decisão, às vezes, de um Supremo que é aquela coisa monocrática, que é pessoal, a gente tem que mostrar e falar assim, não, nós estamos no coletivo, a gente vive dentro do processo de democracia e existe uma Constituição a ser respeitada. Mas essa fala do Lula não tem a ver com 2026. Na verdade, tem com o Banco Central, que é o próximo tema. E a Rita pode ajudar nisso, porque quando ele ataca isso, ele está atacando quem? Tarcísio. Ele está atacando os conservadores, ele está atacando o presidente do Banco Central, em função da necessidade de
tentar de alguma forma mexer nos juros no país. E eu acho que esse é o próximo tempo em a gente vai entrar nesse jogo, porque na verdade ele está se movimentando para atacar a direita para obter um resultado. Pura estratégia. Ô Rita, a questão dos juros a gente entra daqui a pouco, mas antes eu queria que você analisasse aí essa fala do presidente Lula em uma entrevista à Rádio CBN ontem, falando dessa possibilidade de se candidatar novamente numa possível reeleição em 2026. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. É Lula sendo ele mesmo, a vítima. Quando ele vai à lona, ele ataca. E ele foi à lona. Ele foi à lona porque grande parte do empresariado está desembarcando do governo dele. Aquele Fórum Esfera mostrou a insatisfação das ações que vêm sendo tomadas por sua equipe econômica de forma atabalhoada. Nós tivemos, em sequência, leilão da Conab com suspeita aí de capacidade financeira dos compradores. Tivemos um ministro sendo investigado pela Polícia Federal. Tivemos a PEC do fim do mundo, onde sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de diálogo, ele vai e quer acabar com a compensação de crédito tributário. Ele foi à lona. Quando ele viu que ele estava na lona, ele tenta virar a vítima. A vítima, e como bem disse o William, toda vítima, ele se acha o salvador da pátria, mas pelo contrário, o Lula está nocauteado e está arranhando a credibilidade e a governabilidade do Brasil. E é por isso que vem o outro tema. As taxas de juros são consequência da má gestão de 2 ministros batendo cabeça, Simone Tebet e Haddad, que não sabem mais o que fazer, de onde arrancar dinheiro, porque gastaram antes de arrecadar. Esse é o retrato de um governo que está nas cordas, está na lona. Aí ele ataca. Olha só, pessoal, 8h48, já que a gente está falando dessa questão dos juros, né? O Copom decide a nova taxa básica de juros do país. O mercado espera que o valor seja mantido em 10,5%. Ontem, vou voltar a falar do presidente Lula, ele criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Enfim, e aí essa discussão que já é antiga entre os dois, né? Mas o nosso Pedro Nascimento, ele está em Brasília e ele tem bastidores dessa movimentação em torno da decisão dos juros aqui no país. Ô Pedro, bom dia para você. Bom dia para você, Júnior. Bom dia também para todos os debatedores do Conversa de Redação. Hoje estou passando rapidinho aqui porque é dia de reunião do Copom, né? Quando o Conselho de Política Monetária do Banco Central se reúne para definir a taxa de juros, né? Se haverá queda, se ela será mantida ou se poderá até ter aumento. E o clima que antecede essa reunião não poderia ser pior. O presidente Lula tem criticado o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de estar atuando politicamente. E um elemento que aconteceu na semana passada, em especial, irritou bastante o presidente Lula com Roberto Campos Neto. Ele participou de um jantar no Palácio dos Bandeirantes, que é sede do governo de São Paulo, a convite do governador Tarcísio de Freitas, e durante esse jantar ele se encontrou aí com outras personalidades que não são das mais queridas pelo governo, né? Isso inclui o ex-presidente Michel Temer e também o ex-governador de São Paulo, João Dória. E muita gente saiu de lá com a impressão de que Roberto Campos Neto poderia ser um nome indicado para o Ministério da Fazenda de um futuro governo de ou Tarcísio de Freitas ou algum outro indicado do ex-presidente Jair Bolsonaro que possa vencer as eleições em 2026. Tudo muito hipotético, mas esse cenário irritou demais o presidente Lula, que ontem falou, e não falou pouco, falou muito mal do Roberto Campos Neto. Se isso vai ter interferência na reunião do Copom de hoje, a gente não vai saber, só vai saber depois da reunião e, claro, a definição da taxa de juros, que é o que importa. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa relação do Roberto Campos Neto com a oposição e também do presidente Lula com o presidente do Banco Central. É isso. Valeu, Pedro, obrigado pelas informações. Ô Rito, o Pedro traz um assunto interessante, o Lula irritado com o Roberto Campos Neto, talvez com essa proximidade política do Roberto Campos Neto com o outro lado político, pelo menos esse desenho que o Pedro traz pra gente nessa manhã. O que você acha disso tudo?
Mas essa não é a realidade. A realidade é a incompetência do governo dele em colocar de pé um arcabouço fiscal que foi votado ano passado. Quem mudou a meta fiscal foi a incapacidade do governo de gerir contas públicas. O problema do Brasil é fiscal. 2 exemplos. Na Argentina, hoje, durante o ano, saiu ontem, né? O real já é a moeda de pior performance no planeta. Ao passo que o peso argentino está recuperando poder. Lá, o Milei corta gastos. Aqui, o presidente quer receita para justificar gastos injustificáveis e não apresenta um plano de cortar despesas. Então, o problema é o fiscal. A taxa de juros é consequência. E o que salvou o governo Lula até aqui é o que ele demoniza, o Banco Central e o agro. Principalmente o grande agronegócio, né? E o Banco Central, que foi eleito o melhor Banco Central do planeta, que teve o Roberto Campos Neto eleito o melhor presidente de Banco Central do planeta, é a culpa da má gestão de um governo que, antes de olhar quanto que precisaria de arrecadar para pagar as despesas já existentes, ele foi contratando novas despesas e o cobertor ficou curto e o mercado precifica a perda de credibilidade do Brasil. O nome que a gente dá no mercado para taxa de risco é juros. Quanto maior o risco de aplicar dinheiro no Brasil, maior tem que ser os juros, porque senão o dinheiro vai embora e para de entrar. O dólar sobe, a bolsa cai e os juros sobem. Esse é o retrato do mercado financeiro brasileiro há mais de 3 semanas. Bolsa em queda, dólar em alta e juros em alta, graças à ineficiência do governo de apresentar, de colocar na mesa um plano crível de receitas e despesas capaz de provar que nós estamos caminhando rumo ao equilíbrio das contas públicas. Se você gasta mais do que arrecada, você aumenta a sua dívida. Se você aumenta a sua dívida, você diminui a capacidade de pagamento. Se você diminui a sua capacidade de pagamento, o seu credor quer mais juros para continuar acreditando em você. Eduardo, vou voltar no bastidor do Pedro com você. O Pedro falou que o Lula está irritado com o Roberto Campos Neto, também por causa de uma proximidade política com a oposição. E aí? Júnior, ontem à noite eu fui a um evento no Palácio das Mangabeiras. O Senac vai retomar cursos, vai ensinar as pessoas a costurar. Uhum. Legal. Você sabia? A esposa do Salvador Rana, o Salvador Rana é dono da Cruz, a esposa tem um só concerto. Você vai lá, ajeita uma música. Outro dia eu fui lá comprei uma blusa, precisava de. Meu corpo não combina a largura com a manga, né? A manga fica lá na frente. Eu compro uma blusa do Travassos para caber no meu ombro, mas já não cabe no meu braço. Sim. A moça me pediu 21 dias. Aí ontem eu encontrei a esposa do Salvador, falei com ela, minha querida, 21 dias. Ela falou assim, Eduardo, nós não conseguimos arrumar costureira. Então olha que legal, o Senac vai formar a partir de julho, nós vamos divulgar aqui para quem gostar de moda, quem quiser virar um grande chefe, ir pro Senac aprender de graça. Aí o motorista de aplicativo que me levou falou assim, o senhor tem muito evento, né? Eu falei, amanhã eu tenho um outro que a Band vai entregar um prêmio lá de Cidades Inteligentes, eu vou. Ele falou, o senhor vai todo dia? Eu falei, não. Eu até que tenho, graças a Deus, convite todo dia, João. Você também tem, então. Mas eu não vou. Para qualquer convite, eu penso antes, se quero, quase nunca quero, se posso e se devo. Eu não vou. Se tem um coquetel amanhã da Rádio Tempo News, que estão chamando os jornalistas todos da cidade, eu vou. Mas se for um negócio mais específico, embora eu ame, todo mundo trabalha lá, inclusive o dono, por que eu vou lá? Não dá. Pra jogar fogo na chaleira. A atitude desse Campos Neto, que eu respeito como presidente do Banco Central, de ir num jantar com o Tarcísio, me lembra Neymar, Gabigol e aquela Luana doida, Piovani. Cada dia eles falam bobagem pra estar na mídia. Veste a camisa do outro time, é uma confusão. Ô Júnior, o cara é técnico. Ele está sob fogo cruzado desde o primeiro dia. Ele está há 5 meses de encerrar o mandato com respeito de nós outros. Ele vai fazer o quê num jantar com o principal nome da oposição do Lula, amigo? Vai fazer o quê? Eduardo, ele tem o direito de ir e vir. Não tem, não. Ô Júnior, não tem almoço grátis. Não pode ir, pô. Aí ele foi e jogou lenha na fogueira. Ele vai ser o ministro. Aí irrita o Lula, que de seu turno, que de sua vez passa o recibo, falando uma bobagem dessa que só estraga o dólar, estraga a bolsa, estraga tudo. Então, é uma sucessão de erros. Para mim, a atitude nesse caso aí,
o Campos Neto foi o Neymar. E o Lula o Gabigol. Pessoas famosas, poderosas, mas desprovidas de bom senso. E aí, William Travassos? O Eduardo acabou de atacar a liberdade do Roberto de ir aonde ele quiser. Mas é claro, eu não tenho liberdade onde ele quiser. Não tem não. Depende, claro que não, pode. Não tem não. Opa, para, você vai me dizer que eu não posso, mas, sei Eduardo, lá. amigo, mas amigo, pode, deve, né? Quero, deve, posso. Você acha que esse... Você acha que o juiz que apitou o jogo do Atlético domingo pode ir num jantar oferecido pelo Palmeiras? Então a gente não pode confundir. Eduardo, ele é o presidente do Banco Central do Brasil e não do Banco Central do Lula. E outra coisa. Ele é independente. Mas você fala todo dia independência. Quem é independente não vai almoçar com a oposição, não. Ou você tá me dizendo... Vai! Ele foi almoçar com o Lula, com o Haddad, ele tem que conversar. Então você está misturando o que é público com o que é privado. Eu não posso, eu não tenho o direito de fazer o que eu quero. Eu não posso, por exemplo, sei lá, tomar um café com a turma de uma rádio aqui de Minas Gerais, que não, ele está na Itatiaia e não pode falar com ninguém. Não é politicamente correto? São Paulo, a maior economia do Brasil. Tá, então vamos lá. Ele estava com o governador. Peraí, Rita, deixa só o William falar, deixa eu falar junto e não dá certo. Vamos lá, vai lá, William. Porque assim, dentro desse conceito do fascismo, e eu vou voltar no primeiro tema para falar sobre esse, a gente tem o controle total do Estado sobre assuntos relativos à economia, política e cultura. Está dentro da característica do fascismo. Para além disso, a mobilização das massas a partir da retórica populista. Pois bem, dito isso, presidente da República, quero dizer uma coisa para o senhor. A decisão não é do presidente do Banco Central, é de um corpo técnico que vai olhar. O senhor fala assim, não, mas ele tem que olhar para a economia atual. Desculpa, o senhor está equivocado mais uma vez. É igual quando o senhor falou que a gente tinha que comprar arroz da Venezuela. É uma questão técnica, você olha assim para o futuro, você tem que entender o que aconteceu no passado, enxergar o presente e projetar o futuro. É assim que você vai compor uma taxa, uma previsão, e o mapa de risco tem que aparecer nisso para você compor. Ou então você vai desestabilizar o mercado se você aplicar uma economia populista, porque é isso que você está propondo. Faz o seguinte, esquece que você tem uma visão mais técnica e vem comigo, me ajuda aqui porque eu preciso gastar mais, porque eu tenho que mudar a minha biografia. É isso que ele está fazendo. Está de birra, igual a minha filha tem 21 anos. Quantos momentos eu disse para minha filha, papai não pode comprar agora o que você quer. Por quê? Porque eu não tenho condições. Mas eu coloquei o limite, e o que irrita o Lula é o limite do Banco Central. Fala, Rita. É isso, as condições estão deteriorando. Há 6 semanas a inflação está sendo projetada para cima, o dólar saiu de 5 de projeção para 5,13, a Bolsa do Brasil é a pior do planeta, então o risco Brasil está aumentando e não tem como baixar os juros no momento em que é delicado em razão da falta de gestão. E o placar hoje vai ser dividido, vai ter dissenso, 5-4, fogo no parquinho, e o Roberto Campos Neto com seus outros 4 diretores oriundos do governo anterior, vai vencer a parada. E Eduardo, para arrematar, para a gente fechar. Eu falei já do tempo, aí tá me lembrando aqui a Viegas, que ontem a Marina Medioli e o Juversi, lá do tempo, vieram aqui visitar. Sim, fizeram uma visita a gente aqui. Na hora de chamar a geral, sim. Visitar a rádio, olha que legal. O Heron teve aqui outro dia, eu quando vou lá só exibo tapete vermelho. Nós somos da iniciativa privada, que é diferente do servidor público, e nós tomamos café. Não tem jantar de confraternização nem de futrica, não. Eu vou morrer dizendo, um servidor público, num cargo da responsabilidade do Banco Central do Brasil, não deve jogar lenha na fogueira indo jantar com um governador de oposição que deverá ser, inclusive, se quiser, o opositor do Lula, que tem uma postura que eu condeno de estranheza e de briga com o Banco Central. Você vai jogar gasolina no fogo pra quê, meu?